uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Diga amém. Coloque a sua Bíblia aberta no banco, por gentileza, a mãozinha no seu coração. Nós vamos pedir a Deus que Deus venha iluminar você agora para você poder receber essa mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos agora para que esta palavra ela venha gerar frutos, meu Senhor, dentro do coração dessas pessoas. Oro também por cada vida que aqui está comigo e também aqueles que estão em casa, que estão nos assistindo, ou no trabalho, ou viajando, onde estiverem, que essas palavras, meu Pai, penetrem o coração dessas pessoas como a espada de dois gumes, como sim o próprio Deus tocando entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Eu acredito nisso. Ore a oração que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mãozinha na cabeça, diga comigo: Jesus, com força. Jesus, faça-me entender, compreender a tua palavra, pois ela é mais preciosa do que o ouro e mais limpa do que uma água incolor e inodora. Diga: Jesus, eu creio que essa palavra vai mudar a maneira de pensar. Diga glória a Deus e o maior aplauso para Jesus, o maior de todos, que Ele merece. Aleluia. Podem se assentar. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Se assente aí comigo. Só quero pedir para você toda a atenção. Prometo ser bem rápido aqui hoje. Nós vamos fazer uma série aos domingos chamada a série de Apocalipse, onde nós vamos responder as perguntas mais difíceis que existem na palavra de Deus. Então vale muito a pena você prestar muita atenção e adquirir essas informações, porque todos os questionamentos, normalmente que não são pregados dentro de um culto, será pregado nesses domingos. Então a pergunta é: quem será os 144 mil que os testemunhas de Jeová tanto falam? Nós vamos responder isso. Apóstolo, o arrebatamento é real? A tribulação quando vai vir? Quem é o anticristo? Qual é o período que o anticristo vai se manifestar? O que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada? Então perguntas como essas, que são extremamente interessantes saber, você vai receber essas revelações. Diga glória a Deus. Então, para começar, a palavra Apocalipse significa descortinar, significa tirar o véu, ou seja, revelar aquilo que estava escondido para a sua vida. Então o que nós pregamos agora é uma revelação. Diga revelação. Então, para a revelação entrar dentro de você, você precisa do Espírito Santo. Amados, para você entender onde eu quero chegar, eu preciso voltar um pouco, alguns anos atrás, muitos anos. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus deu umas festas proféticas para o povo de Israel festejar de tempos em tempos. Só que o nome dessas festas tem no original pelo nome de Moedim. Moedim significa uma espécie de um ensaio. Então aquela não era uma festa comum. Eles estavam festejando algo, mas na verdade estavam ensaiando. Diga ensaio. E essas festas eram festas proféticas. E o que é uma ação profética, apóstolo? É uma atitude que eu tomo, mas que tem um sentido muito maior para a minha vida. Então, existe várias vezes que Deus toma uma atitude profética na palavra de Deus. Por exemplo, o texto vai dizer em Ezequiel que o próprio Deus fala: pega 2 madeiras, profeta, escreve o nome de 2 tribos, une essas madeiras, porque eu vou unir essas 2 tribos. Na verdade, o povo estava unindo madeira, só que de maneira profética Deus estava unindo 2 povos. Diga amém.
Então existem muitas ações proféticas, e eu quero muito bem um dia trazer um culto sobre tudo profético para que a sua mente se abra nos níveis proféticos. Agora vamos entender que essas festas são festas proféticas. Eles festejavam, mas tinham outro sentido. Diga glória a Deus. A primeira festa que eu quero falar é a festa da Páscoa. E essa festa da Páscoa significa a morte do Cordeiro. Então toda vez que eles estavam festejando a Páscoa, estavam festejando a morte do Cordeiro. E qual que é a ação profética? Eles estavam dizendo, Jesus vai morrer. Só que Jesus nem na terra tinha vindo. Jesus ainda não tinha nascido no ventre de Maria. Então eles festejavam a Páscoa dizendo, Jesus vai morrer. Só que entende que essas festas, elas falam de alguns períodos. Então a festa da Páscoa já aconteceu, porque Jesus já veio e já morreu, sim ou não? Então a festa profética Páscoa já aconteceu. Diga glória a Deus. Existe uma outra festa chamada Festa dos Pães Asmos, que significa morte e enterro de Jesus. Como era comemorado a festa dos pães asmos? O pai de família pegava o pão sem fermento, que significa o corpo de Jesus sem pecado, então não podia ter fermento nenhum, e o pai de família colocava o pão debaixo da mesa. E quando todos se reuniam na mesa, ele dizia, agora vou apresentar para vocês o corpo, ou seja, o pão sem fermento. Ele tirava debaixo da mesa e colocava na mesa, significando que Jesus, ele morreu e foi sepultado, e pegou aquele corpo sepultado sem pecado e colocou na mesa, ou seja, expôs para todos. Diga, festa profética dos pães asmos. Amém ou não amém? Existe uma outra festa chamada Festa das Primícias. Grita comigo, Festa das Primícias. Então, para você entender, a festa da Páscoa já aconteceu, Jesus já morreu. A festa dos pães asmos já aconteceu, porque Jesus, ele foi sepultado. Agora o texto diz festa das primícias. E qual o sentido dessa festa profética? Era o sentido que Jesus, ele ia ser a primícia que ia entrar nos céus. Ele ia ser o primeiro que ia entrar nos céus. O primeiro que ia inaugurar o paraíso. Então, quando eles estavam festejando as festas das primícias, estavam dizendo, alguém vai entrar primeiro no reino dos céus. E quando esse alguém entrar, vai dar agora um acesso a toda a nação também a entrar nos céus. Então Jesus foi a primícia, diga glória a Deus. Essa festa profética também já aconteceu. Então eles festejavam de ano em ano, mas literalmente essa profecia já aconteceu, diga glória a Deus. Uma outra festa chamada Festa de Pentecostes, diga amém, que significa a descida do Espírito Santo sobre toda a carne. A profecia era que toda a carne receberia do seu Espírito, diga amém. Esta festa também já aconteceu em Atos capítulo 2, onde todos estavam reunidos e de repente o Espírito Santo veio do alto e encheu todo o povo, diga glória a Deus. Agora eu estou situando você na história. A outra festa, que é a festa que nós aguardamos que aconteça, é a festa das trombetas. E quando se fala de festa das trombetas, fala-se sobre arrebatamento, porque no som da última trombeta, nós vamos ser arrebatados. Agora entende, pare e pense comigo. A festa do Pentecostes foi a descida do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Então já aconteceu. Então nós aguardamos agora a festa das trombetas acontecer. Então na história, você já viu que Jesus já morreu, Jesus foi sepultado, Jesus foi a primícia que entrou nos céus, e agora nós vemos que veio a descida do Espírito Santo, e nós aguardamos a festa das trombetas acontecer. Então, se você está prestando atenção, você vê que nós estamos na porta de uma situação gloriosa acontecer. A você que é estudioso da palavra de Deus vai entender que nós estamos crendo no último tempo, que Jesus, ele vai arrebatar, vai retirar o teu corpo da terra, que é a igreja, diga glória a Deus. Então essa é a festa que nós aguardamos. Qual é a próxima festa, apóstolo, depois do arrebatamento? É a festa de Yom Kippur. Yom Kippur fala da tribulação, aonde vai vir uma tribulação tão grande, onde todos vão tentar se arrepender, eles vão se prostrar. E depois da festa de Yom Kippur é a festa do tabernáculo, aonde fala que a morada de Cristo Jesus será na terra,
fala do milênio, onde Jesus com a igreja, nós voltaremos na terra. E nós vamos reinar com Cristo, porque Ele vai estar com cetro de ferro, cetro de justiça, e conosco ao lado dele para reinar na terra durante 1000 anos. Diga glória a Deus. Então agora eu quero falar para você sobre o arrebatamento. É a festa que nós aguardamos. Então isso é interessante. Eu vou falar rapidamente tudo sobre o arrebatamento para você se situar nisso. Diga glória a Deus. Primeiro, alguém acredita em arrebatamento? Amém? Então abre comigo a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,13, nós vamos ler até o 18. Diga amém. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. A primeira coisa, olhe para mim. Você não vai ver Paulo dizendo aqueles que morreram. Paulo sempre fala sobre aqueles que dormem. Diga por quê? Porque a palavra morte no grego também significa morte espiritual. Então nosso corpo pode morrer, mas não estamos mortos espirituais. Então Paulo vai usar muito a palavra dorme. E Paulo usa isso também por quê? Porque quando nós morremos com Cristo, nós na verdade estamos só dormindo. Porque quando o som da trombeta soar, nós vamos ser ressuscitados que já dormem, e os que estão vivos serão arrebatados. Diga glória a Deus. Havia uma questão aqui, e a questão da igreja era o seguinte: Cristo está demorando vir. Quando Ele vai vir? Então começou esse boato na igreja. A fé deles começaram a se enfraquecer. Algumas pessoas começaram a morrer, eles ficaram preocupados. Outros foram ficando velhos e Jesus não voltava. Então Paulo entra nesse texto dizendo: não quero que seja ignorante referente àqueles que dormem. E por que isso? Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, preste atenção aqui, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, é uma voz, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Diga amém. Olhe para cá. Então o questionamento era o seguinte: poxa, a igreja está morrendo. E Jesus está dizendo: não seja ignorante. Porque todos que morreram em Cristo, quando Jesus voltar nos céus, os que morreram vão ressuscitar primeiro. Então, antes de eu ser arrebatado, haverá uma ressurreição em massa. A todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Isso vai acontecer quando? Diga quando. Quando Jesus voltar com uma voz de alarido e a voz do arcanjo e o som da última trombeta soar. Os mortos se levantam e nós seremos arrebatados. Então isso é lindo ou não é lindo, igreja? Isso aqui é maravilhoso. É Jesus dizendo: poxa, ao mundo diz que morreu, acabou, mas para nós não. Então eles não têm esperança, mas nós temos. Porque nós vamos encontrar de novo as pessoas que morreram em Cristo Jesus nos ares. Então ao arrebatamento, a volta de Jesus, nós vamos encontrar Ele nos ares. E não são todos que vão ver. Somente quem vai ver? Aqueles que voltaram da morte, que estavam dormindo, e nós que fomos arrebatados. Tudo isso vai acontecer nos ares. Mas o mundo vai estar aqui, vai olhar para o céu e não vai ver. Por quê? Porque eles não tinham confiança e fé em Cristo Jesus. Então a sua fé vai fazer que os seus olhos se abram e veja aquele que é maravilhoso.
aquele que nós servimos durante todas as nossas vidas. Então chegará um dia onde nossos olhos da fé vai se abrir e nós vamos ver Ele como Ele é. Nós vamos ver aqueles que já morreram diante dos nossos olhos e nós estaremos com Cristo nos ares. Você pode dar um glória a Deus bem forte, porque essa é a nossa esperança com Jesus. Então aplaude a Jesus dando glória e dando aleluia forte para Jesus. Isso aqui é glorioso. Então o arrebatamento é real. Paulo falou disso e nós aguardamos esse feito. Então isso é chamado de festa das trombetas, aonde o som da última trombeta de Deus tocar, nós seremos elevados com o nosso Deus às alturas. Diga glória a Deus. Diga, o arrebatamento é real. Diga, eu aguardo isso para a minha vida. Amém? Então essa é a nossa esperança. Apóstolo, mas me dá o dia e a hora que vai acontecer esse arrebatamento. Jesus disse na sua palavra que não tem como nós sabemos o dia e a hora. Ele virá como um ladrão. O ladrão avisa quando vai na sua casa ou vai num lugar. Ele não avisa. Ele diz, a minha vinda será como de um ladrão. E a palavra arrebatar significa tirar a força. Eu que creio em Jesus, quando a trombeta soar, essa trombeta não vai perguntar aqui para mim, você quer subir ou ficar? Não, eu vou ser arrancado à força. A Bíblia diz que vai ser no estralar de dedo. E por que Jesus vai me arrancar e te arrancar da terra à força? Porque você é dele. Você é propriedade dele. Ele está dizendo assim, agora eu te arranco. E ele tem o porquê de nos arrancar. Porque após o arrebatamento, vai começar o período da tribulação. E Jesus vai nos livrar da hora da provação, que no caso é a tribulação. Então, para que Jesus nos livre, ele está dizendo, eu vou arrancar você à força. Apóstolo, eu quero ser arrancado à força. Continue crendo em Jesus Cristo, que quando chegar esse dia, nós não estaremos aqui, mas de repente alguém vai entrar numa igreja, vai ver que tem um monte de roupa nos bancos, aqui em cima a roupa do apóstolo vai estar aqui, e não vai ter mais ninguém. Alguém vai dizer, cadê o povo dessa igreja? Vai andar pelos corredores a ver as roupas. O que aconteceu? Nós somos arrebatados, nossas roupas ficaram, e o nosso corpo foi transformado nos ares, como ele é. Diga glória a Deus. Abra aí 2 Coríntios 5:8, preste atenção nas palavras. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Diga glória a Deus. Amados, deixa eu quebrar um grande tabu aqui. Primeiro, Paulo está dizendo o seguinte, eu desejo deixar esse corpo. Então esse camarada, ele creu tanto em Jesus, que ele entendeu que o corpo que ele está é apenas uma casa. Eu já preguei várias vezes na igreja dizendo que você é um espírito, tem uma alma e mora num corpo. E é por isso que a igreja, a primeira coisa que aprende é dominar e ter o domínio próprio sobre o corpo. Não é o corpo que manda, é o espírito. E às vezes, desculpe a fala, mas eu preciso colocar o entendimento. Quando eu estou fazendo meus exercícios e tal, estou correndo, o meu corpo ele está cansado, ele fala assim, para. E na hora eu começo a dizer assim, eu não paro porque você quer, eu sou um espírito, então você vai parar quando o meu espírito quiser. Aí eu coloco uma meta, eu vou correr 10 quilômetros, quando eu alcanço 10 eu paro, 9 está doendo, 8 está reclamando, 7 já passou milhões de coisas na cabeça, mas quando chega no 10 eu falo, agora eu paro. Por quê? Porque a igreja, ela ensina você a ter o domínio próprio do corpo. É o corpo que pede um vício, é o corpo que pede um remédio, é o corpo agora que gera dores, fraquezas. Mas você não é um corpo, você mora nesse corpo. Você entende isso? Então você é um espírito. A Bíblia diz que quando o corpo morrer, o espírito voltará a Deus. A palavra voltar significa eu sei onde fica, eu sei onde é. Se eu falar para você, volte para a tua casa, você sabe onde é?
Então dentro de você tem um espírito que sabe onde é a morada verdadeira, junto com Deus. Porque esse espírito quem te deu foi Deus. A Bíblia diz que num sopro o homem recebeu o espírito de vida. Diga amém. Então isso é muito forte. Bate no peito e diga: dentro de mim o meu espírito, como eu sou, sabe onde eu moro, de verdade, que é no reino dos céus. Diga: essa carne é fraca e quer o pecado, mas não é ela que domina, é o meu espírito que domina. Diga glória a Deus. Então isso aqui é um entendimento glorioso. Agora Paulo está dizendo: eu desejo estar com Cristo, não nesse corpo, mas em espírito. O texto está dizendo agora sobre um tribunal. Depois que nós vamos ser arrebatados, encontramos Jesus nos céus e nós vamos para um tribunal. Diga amém. Esse é o maior medo de muitas pessoas. As pessoas falam: poxa, eu vou estar num tribunal com um Deus. Primeiro, deixa eu abrir a sua mente. Você é parte do corpo de Cristo. Diga amém. E o corpo de Cristo não é julgado. A Bíblia diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em... O texto fala: não há condenação. Mas apóstolo, por que nós lemos que vamos estar no tribunal? Para ser julgado nosso bem ou mal. Entenda, cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, por meio do corpo de Cristo. Então toda obra que eu estou fazendo aqui na igreja, eu vou aparecer diante de um tribunal e dos olhos de Cristo vão sair fogo para provar se a obra que eu fiz é verdadeira ou falsa. Vai julgar o bem ou o mal que eu estou fazendo referente a essa obra. Se eu faço por dinheiro, se eu faço por aplauso, se eu faço por fama, ou se eu faço por Cristo Jesus. Então a primeira dica é que tudo que nós fazemos por Jesus será medido. Diga por quê? Não é no ato de te condenar, é medir para poder te dar um galardão, uma recompensa. Ele vai provar a minha obra no fogo para dizer: realmente, apóstolo, a sua obra é verdadeira, então receba a recompensa aqui de mim. Ele vai nos dar galardão. Então alguém acha que os céus é assim: todos nós estaremos no lugar maravilhoso, eu estar do lado de Cristo. Eu vou falar o jeito que eu acredito. Eu acredito que haverá posições de honra. Eu acredito que haverá lugares de destaque. Eu acredito que haverá pessoas que estarão com galardão por ter deixado a vida da carne e servir a Jesus na terra. Então a verdadeira recompensa não é aqui. Nós buscamos às vezes a Deus por um casamento, buscamos a Deus por uma casa, buscamos a Deus por uma prosperidade. Ele dá, mas a verdadeira riqueza, ele diz: não ajunteis tesouros nessa terra, mas ajuntei tesouros nos céus. E para juntar tesouros no céu, o que eu faço, apóstolo? Faz a obra de Cristo de todo o seu coração verdadeiro, e o banco celestial é depositado em teu nome. E quando você chegar lá, você vai sacar do caixa eletrônico chamado Jesus, e ele vai te dar as recompensas devidas no seu reino. Diga glória a Deus. Então ponto e vírgula na Bíblia conta muito. As obras suas serão julgadas que foram feitas no corpo. Não é no seu corpo, é no corpo de Cristo. Então isso é interessante. Faça a obra de todo o coração. Então esse julgamento será lindo. Esse tribunal será lindo para nós. Nós que vamos ser arrebatados, nós vamos passar por um tribunal maravilhoso. Julga logo, Jesus. Julga, porque eu quero receber esse galardão. Vai valer a pena tudo que nós estamos fazendo, porque Ele mesmo vai dizer: tome, apóstolo, tome, igreja. O dia que você disse não para estar na minha casa, o dia que você não deixou a carne dominar para servir, ser fiel à minha presença. Sabe que Deus está dizendo no culto de manhã como esse: vai valer a pena todas as vezes que você disse não a esse mundo para estar na presença de Cristo. Toda oração feita num quarto, toda lágrima que derramou dentro de um carro, a toda vez que você chorou por Cristo Jesus e a obra foi feita, Ele mesmo vai te recompensar. Tem alguém que pode acreditar nisso, pelo amor de Deus? Tem alguém que pode levantar a mão para os céus e glorificar a Jesus que merece? Ai, Jesus, eu creio nisso. Aplaude Ele bem forte. Aleluia. Isso é forte. Abre aí em Zacarias 14:4. Vou demorar não, gente, estou acabando já. Quem está entendendo, diga amém. Estou sendo claro com vocês? Sim ou não? Orei tanto para que essa palavra, ela
conseguisse gerar fruto no seu coração, enquanto você vai procurando, vai ouvindo o que eu vou dizendo. Uma coisa que você tem que guardar no fundo do seu coração. Os dons espirituais é lindo, é maravilhoso. E todos os dias eu busco pelos dons. Só que a palavra, ela representa o próprio Cristo dentro de você. Guarda isso para nunca mais esquecer. O dom espiritual é eu manifestando Cristo que está em mim na sua vida através de um dom. Uma revelação, uma cura, como a quarta-feira. Foi maravilhosa, Deus falando nome, endereço, situações, maravilhoso. A sexta-feira, libertação. Mas o domingo é o domingo de Jesus, que é o foco à palavra, diga a palavra. Olha só, nós vamos falar agora da segunda vinda. Na segunda vinda de Cristo, nós vamos ir com Jesus para a terra e Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Então alguém achava o seguinte, eu vou ser arrebatado, vou ficar nos céus para sempre. Não, nós vamos voltar com Cristo para este lugar. Só que nós vamos voltar lá no Monte das Oliveiras em Israel. Lá é a terra da promessa. Zacarias 14:4 diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, a metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Então a segunda vinda de Jesus, ele voltará conosco. Nós já vamos estar galardoados e o nosso corpo transformado. Eu já vou falar sobre a transformação do corpo para você entender. E essa segunda vinda, todo olho vai ver. Então, quando ele aparecendo nos ares e voltando com a igreja, todos que estão na terra vão ver. Então, isso vai ser um choque muito grande. Aí, o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, vai ser o lugar onde ele vai colocar os seus pés. Ele vai estabelecer ali. E quando ele estabelecer ali, ali vai ser glorioso, porque nós vamos reinar com Cristo. Amém? Você entende que você vai voltar para a terra, só que você vai voltar com esse corpo. Você vai voltar com um corpo onde não há doença, não há dor, não há canseira, não precisa dormir, não precisa descansar. Nós não teremos nenhuma preocupação. Tudo isso que nós chamamos de obras do corpo não vai existir mais. Você vai voltar num corpo tão forte, tão poderoso. Sabe o seu melhor dia? Aquele dia que você acorda, você olha para o espelho, isso é maravilhoso. Aquele dia que você olha para você e diz, eu vou arrebentar hoje, ninguém me segura. Sabe aquele dia, eu não sei se você se lembra desse dia, mas eu acordo assim quase todos os dias, você acredita? Eu olho para mim, você é maravilhoso, rapaz, você vai arrebentar, vai dar certo. Sabe aquele auge, se achando a 1000, você é a pessoa melhor do mundo. Então é assim que você vai se sentir, daí para 1000 vezes melhor. Amém? Porque você vai estar com ele e você vai estar com toda a confiança. Diga glória a Deus. Abre lá comigo 1 Coríntios 15:50. Estou acabando, falta só 3 textinhos, a gente acaba. 1 Coríntios 15:50. Isso aqui vai impressionar a sua vida, gente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Novo Testamento, lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 1º e 2º Coríntios está ali, mas é 1 Coríntios 15:50. Facinho de você achar. Então, a primeira vinda, ninguém verá, a não ser quem foi arrebatado e quem ressuscitou. Diga amém. E na segunda vinda, todo olho verá. E Jesus vai descer até o Monte das Oliveiras. Amém ou não amém? A primeira vinda, ele só fica nos ares. A segunda vinda, ele desce na terra. A primeira vinda é para chamar nós que cremos em Jesus e aqueles que dormem em Cristo Jesus. É para retirar, arrebatar, arrancar da terra aqueles que são dele. E quem vai ficar na terra? Vai ficar aqueles que acreditavam e não acreditavam. Aqueles que nós chamamos de morno. Aqueles que não tinham uma fé estabelecida. Aqueles que tinham um pingo de dúvida. Sabe, esses ficarão. Apóstolo, haverá salvação para essas pessoas? Haverá. E nós vamos falar isso nos próximos domingos. Então, por isso você não pode perder. Apóstolo, e se eu não for arrebatado? Imagina o dia, supondo, misericórdia, tomara que não. De repente você acorda de manhã, coloca no noticiário, aí de repente vem aqueles noticiários relâmpago, que corta toda a programação local. E vai falar, de repente, dentro das igrejas, nós achamos muitas roupas, não se encontra mais os pastores, evangelistas. Nós entramos agora ao vivo numa igreja
que estava tendo um culto, e olha só, tem roupas, e também tem algumas pessoas, vamos entrevistá-las. O que aconteceu? Eu estava no culto aqui, mas eu nunca acreditei nesse negócio. E de repente as pessoas sumiram. O pastor sumiu, quem estava cantando sumiu, as pessoas que estavam adorando sumiu. Cadê elas? Então a reportagem falando, e você na sua casa assistindo. Jesus voltou, buscou a sua igreja, e a pergunta: o que vai ser de mim? Qual é o passo a tomar? Aí você vai ficar desesperado. Você vai tentar lembrar dessas mensagens. Você vai tentar procurar no YouTube da vida o que fala. Qual que é o passo? Você vai tentar achar um pastor. E se você achar, vai ser um pastor que era fraco na fé. Você vai tentar buscar a solução. E nós temos essa solução. Só que eu vou falar para você no próximo domingo. Diga amém. Vamos falar sobre o teu corpo. 1 Coríntios 15, 50. Digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Diga: meu corpo, força, meu corpo não pode entrar no reino de Deus. Olha só, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morremos, para você entender. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Diga glória a Deus. Gente, eu sei que há uma pergunta dentro de você. A pergunta é: aquele que morreu queimado, como que essa pessoa vai ressuscitar? E aquela pessoa que morreu nas águas e desfez, lá o peixe comeu e tal, como que vai acontecer? Nós falamos numa segunda-feira de escola bíblica que a Bíblia diz assim, que as águas têm que devolver os seus mortos, a terra tem que devolver os seus mortos, os ares têm que devolver seus mortos. Então o seu corpo, ele será transformado, mas a terra tem que devolver para que haja transformação. Então você tem noção do poder de Jesus? Quando a trombeta soar e ele falar nos céus, a terra, o ar, o mar tem que devolver aquilo que nós não vemos mais. Dá conta do seu corpo. Você entende? Coitadinha da terra que quiser meu corpo, vai ter que dar conta amanhã. Relou em mim por quê? Relou em você por quê? Você entende? Então a esperança é muito maior do que você imaginava. Descansa, apóstolo, aquela pessoa foi num crematório. Descansa, vai dar conta. O ar vai dar conta, a terra vai dar conta, a água vai dar conta. E o texto diz: falo para vocês o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O nosso corpo aqui não pode entrar nos céus. É por isso que você fala: quero ver Deus, e não consegue ver. É por isso que você quer, e você não consegue, porque esse corpo não tem contato com Deus. Mas o Espírito que é você tem contato com Deus. É por isso que Jesus diz: o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. É por isso que a pessoa que quer entender a Deus nessa carne não entende. Mas a pessoa que sai da carne e vive o momento espiritual passa a entender. Então nossa luta hoje é que a tua carne não mande em você, mas que o Espírito prevaleça, adore, encontre a Deus e seja tomado nessa verdade. Diga glória a Deus. Então nosso corpo será transformado semelhante ao dele. E como é o corpo de Jesus, glória? A Bíblia diz que os seus pés são feitos latão reluzente, o seu cabelo é feito branco como a neve, dos seus olhos são chamas de fogo. Nosso corpo corruptível será transformado em incorruptível. A nossa vida abatida será transformada numa vida onde não haverá mais tristeza, angústia e dor. Quem está entendendo, diga amém. Diga: eu quero isso para a minha vida. Amém, gente? Essa é a nossa esperança. É isso que a Bíblia promete. Essa é a revelação do Apocalipse. Agora vamos lá comigo em Apocalipse de novo, 4, versículo 1. Gente, isso aqui agora eu explico um dos maiores segredos da sua vida. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Último livro da Bíblia Sagrada. Faz sim que é o último livro. Amém, gente? Isso aqui é a nossa fé. É por isso que eu sirvo a Jesus.
Pessoa que serve a Jesus por dinheiro, por fama, é muito pobre. Eu sirvo a Jesus porque tem um galardão lá nos céus poderoso. Viver a eternidade galardoado por Cristo. E o que é esse galardão? Esse galardão pode ser coisas que vai ser colocado sobre nós. Não digo de objetos. Espécie de uma coroa, espécie de uma posição. É um presente. O que é maior que o dinheiro? É o galardão, que é a recompensa. Diga amém. João, ele tem essa revelação. E essa revelação aqui é incrível, porque a Bíblia diz que ele está na ilha de Patmos. Diga ilha de Patmos. Não, você nem disse. Vamos lá, 1, 2 e... Ilha de Patmos. João, ele está preso, condenado. E o texto diz que ele começa uma oração e ele é retirado daquela cadeia e é levado pelo mundo da revelação, que é o descortinar, que é o livro de Apocalipse. A Bíblia diz que quando ele olha, ele vê o próprio Senhor. E ele cai como se tivesse morto, se reverenciando sozinho. E aí começa a escritura. Nós vemos que primeiro existe 7 cartas às igrejas, sim ou não? Essas 7 cartas às igrejas não significa que cada igreja é de um jeito, não. Existem igrejas ali que nós olhamos e assustamos. Por exemplo, a igreja de Laodiceia. Você não é nem frio nem quente, pois o morno eu vou vomitar. A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia fala uma coisa tão simples. Você na sua pouca força. E a palavra força ali, do original, significa com a sua pouca unção, pouca autoridade. Então, a igreja de Filadélfia é a igreja fiel, mas não havia operação de maravilhas. Não havia curas, havia milagre, mas eles temiam a palavra. Não havia dinheiro, não havia recurso, mas temia a palavra. Agora, a igreja de Laodiceia era morno, havia sinais e maravilhas e era rica, mas era morna. Apóstolo, o que significa isso? Cada igreja ali não é uma igreja assim, outra igreja não. Aquilo significa os períodos que a igreja do mundo passaria. E quando acabasse os 7 períodos, chegaríamos no capítulo 4. Eu quero que você note que a primeira palavra que está escrito no capítulo 4 é depois dessas coisas. Diga comigo, depois dessas coisas. Eu fui procurar isso no original. No original significa um novo ciclo. Agora, você é inteligente. A carta que foi escrita, Apocalipse, a palavra igreja aparece até o capítulo 3. Depois do capítulo 3, entra o capítulo 4 e desaparece o nome igreja. Você não acha mais a igreja, não existe mais. Diga por quê? Porque a igreja foi retirada da terra. O capítulo 4 é o arrebatamento, diga amém. E aí que eu entro nessa revelação e nós vamos orar. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. Diga forte, porta aberta. Nos céus, a primeira voz, que como de trombeta, diga voz de trombeta, ouvi falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. E os que estavam assentados era na aparência semelhante de uma pedra de jaspe, de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do seu trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e sobre o trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Diga amém. Apóstolo, isso é complicado, não é? Garanto para você que não é. Só coloca aqui no telão para mim João 10:9, mas você fica aí onde está. João 10:9. A primeira coisa que João viu foi uma porta aberta nos céus. Diga amém. E o que significa essa porta? Eu sou a porta. João 10:9. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem.
Jesus ele se apresentou como uma porta nos céus. E por que como uma porta? Porque ninguém conseguiria chegar aos céus se não fosse por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Diga amém. Então João viu uma porta e também ouviu uma trombeta. Diga amém. Só que essa trombeta tem uma voz. Não é o som apenas de uma trombeta. Essa trombeta tem uma frase, tem uma voz. E João fala: ouvi uma voz como o som de uma trombeta. Que doido é isso, gente? Ou é som de trombeta ou é voz. Voz é isso que eu estou dizendo. Som de trombeta é um som. Isso aqui é um som de um teclado. Para mim não fala isso. Mas agora o som de a trombeta tem uma voz. Então quando a última trombeta soar, a porta aparece. E a voz da trombeta vai dizer: sobe aqui. É Jesus dizendo: eu vou aparecer nos céus como uma porta. E essa porta estará aberta, e o som de dentro dos céus vai soar um som, e uma voz entrará dentro dos nossos ouvidos, dentro do nosso espírito, e o nosso corpo será arrancado à força, e no abrir e fechar de olhos, nosso corpo corruptível será transformado numa incorruptibilidade, e encontraremos essa porta que é Jesus nos céus. E quando entraremos por ela, nós vamos ver um trono, e esse trono, alguém sentado lá, mais bonito que o jaspe, mais lindo do que um arco-íris, e o próprio arco celeste, que é o arco-íris, estará envolto ao trono de Deus. Nós vamos ver 24 tronos, também 24 anciões, e eles vão estar dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ah, igreja, como eu oro por esse dia, como eu clamo por esse momento. Então o que Jesus tem para você é muito melhor do que qualquer coisa dessa terra. Alguém pode glorificar e dizer amém? Fica de pé para aplaudir a Jesus. Bem forte a Jesus. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Tu és santo.